Olá pessoal, beleza? Eu já postei um vídeo para vocês falando sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Falei sobre o seno, cosseno e a tangente. E neste vídeo eu falei a importância de vocês memorizarem os ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? São os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E seria interessante vocês saberem de cabeça o seno, o cosseno e a tangente destes três ângulos. Neste vídeo vou mostrar para vocês como calcular as razões trigonométricas para estes três ângulos. Primeiro, nós vamos calcular as razões trigonométricas do ângulo de 30 graus, ou seja, vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente para o ângulo de 30 graus. Para isso, vamos considerar o triângulo ABC equilátero, cuja medida do lado vale L. O que é um triângulo equilátero? É aquele que tem os três lados iguais. Como a medida do seu lado vale L, aqui também é L e aqui também é L. Outra propriedade do triângulo equilátero é que os seus três ângulos internos são congruentes, ou seja, cada um dos seus ângulos mede 60 graus. Então, este ângulo aqui é de 60 graus. Este ângulo aqui é de 60 graus e este ângulo aqui é de 60 graus, certo? Outra propriedade para o triângulo equilátero é que a mediana coincide com a bissetriz e coincide com a altura, ou seja, é uma mesma reta. Então, neste triângulo, eu vou traçar a altura. O que é a altura? É o segmento de reta que parte de um vértice e vai até o lado oposto, formando com ele um ângulo de 90 graus. Então, vou chamar esse segmento aqui, ó, AH, de altura. Se é altura, então é perpendicular à base, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Como eu afirmei para vocês que em um triângulo equilátero a altura coincide com a mediana, o que é mediana? Divide o lado oposto ao meio. Então, este lado aqui, esse pedaço HC, é L dividido por 2. E, além de a altura coincidir com a mediana, coincide também com a bissetriz. O que é bissetriz? É o segmento de reta que divide o ângulo de onde partiu ao meio. Então, este ângulo de 60 foi dividido em dois ângulos de 30 graus. Portanto, este ângulo aqui mede 30 graus. Este aqui. E o outro também. Certo? Pronto. Já temos aí o ângulo de 30 graus. Então, vamos calcular agora para este ângulo aqui o seno, o cosseno e a tangente. Lembrando que, eu já postei no vídeo anterior, que o seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto a este ângulo dividido pela hipotenusa. Portanto, o seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto a 30 graus dividido pela hipotenusa. Certo? Quem é o cateto oposto a 30 graus? L sobre 2. Então, isso é igual a L dividido por 2, isso tudo dividido pela hipotenusa. Veja que o triângulo AHC é retângulo, ou seja, este é um ângulo de 90 graus. Portanto, oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é L. Então, isso tudo dividido por L. Portanto, o seno de 30 graus é igual a L sobre 2 dividido por L. Nós temos aqui uma divisão de frações, aqui é 1. Então, divisão de frações, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que eu posso fazer? Corto esse L com esse L. Então, podemos concluir que o seno de 30 graus é igual a 1 dividido por 2, ou seja, 1 meio, certo? Está aqui na tabelinha. O seno de 30 graus é igual a 1 meio. Está aqui, 1 sobre 2. Vamos continuar? O que vamos fazer agora? Calcular o cosseno de 30 graus. Quem é o cosseno de 30 graus? O cosseno
de 30 graus vai ser igual ao cateto adjacente a 30 graus dividido pela hipotenusa. Mas quem é o cateto adjacente a 30 graus? Este aqui é o cateto oposto. Então, o cateto adjacente é esse, AH, que eu vou chamar de H porque é altura. Então, esse é o cateto adjacente a 30 graus. Então, isso daqui vai dar H dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? L. Portanto, o cosseno de 30 graus é H dividido por L. Então, para me calcular o cosseno de 30, eu tenho que calcular H. Como que eu calculo H? Olha só, a altura do triângulo equilátero dividiu o triângulo equilátero em dois triângulos retângulos semelhantes. Então, para o triângulo AHC, é só aplicar Pitágoras. Quem é a hipotenusa? L. Quais são os catetos? H e L sobre 2. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho o quadrado da hipotenusa, L ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então, eu tenho H ao quadrado mais L sobre 2, isso tudo ao quadrado. Então, L ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais quem é L sobre 2 ao quadrado? Tudo elevado ao quadrado. L ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Como eu quero calcular H, então eu vou isolar o H. Esse L ao quadrado sobre 4 está positivo, vem para cá negativo. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, isso é igual a H ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou tirar o MMC. Quem é o MMC? 4. 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Isso é igual a 4 dividido por 1, 4 vezes H ao quadrado, 4H ao quadrado. O que eu posso fazer com esse denominador? Cortar. Sobrou quem? 4L ao quadrado. Tira 1L ao quadrado, 3L ao quadrado. Isso tudo é igual a 4H ao quadrado. Como eu quero calcular H, esse 4 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, eu posso dizer que 3L ao quadrado dividido por 4 é igual a H ao quadrado. Está em forma de potência, vem para cá em forma de radical. Então, H é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado dividido por 4. Ou seja, H é igual a L ao quadrado, expoente igual ao índice. Corta. Então, o L sai de dentro da raiz. L raiz de 3. E raiz quadrada de 4 é 2. Pronto. Calculei a altura desse triângulo equilátero. É L raiz de 3 sobre 2. Agora eu posso calcular o cosseno. Olha só. Temos aqui agora que o cosseno de 30 graus é igual a H. Quem é H? L raiz quadrada de 3 dividido por 2. Isso tudo dividido por L. Então, nós temos aqui de novo uma divisão de frações. Então, eu posso concluir que o cosseno de 30 graus é igual a divisão de frações. É a primeira, L raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso da segunda. O que eu posso fazer? Corto L com L. Então, o cosseno de 30 graus é igual a, sobrou em cima raiz de 3, sobrou embaixo 2. Ou seja, o cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2. O cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 dividido por 2. E para finalizar, vamos calcular a tangente de 30 graus. Quem é a tangente de 30 graus? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente a 30 graus.
Quem é o cateto oposto? L sobre 2. Então, isso é igual a L sobre 2. Isso tudo dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? H. Quem é H? L raiz de 3 sobre 2. Então, é L raiz de 3 sobre 2. O que nós temos aí? A tangente de 30 graus é igual a divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Portanto, a tangente de 30 graus é igual a... O que eu posso fazer? Corto esse L de cima com esse L de baixo, esse 2 de cima com esse 2 de baixo. Em cima, então, fica 1 e embaixo fica a raiz quadrada de 3. Olha aí, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Ué, por que está aqui 1 sobre raiz de 3? Porque nós temos um radical no denominador. Então, vamos racionalizar. Vezes raiz quadrada de 3, dividido pela raiz quadrada de 3. 1 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. Então, podemos dizer que a tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 9, que é 3. Pronto! Calculamos aí as razões trigonométricas para os ângulos, ou melhor, para o ângulo de 30 graus. Ou seja, o seno de 30 graus, 1/2, o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, e a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Beleza? No próximo vídeo, vamos calcular as razões trigonométricas do ângulo de 45 graus. Se gostaram do vídeo, inscreva no canal e até a próxima.